Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Quando uma mulher escuta a palavra câncer, o mundo dela para. Mas no SUS nada para. Existe uma lei que fala sobre a importância dos 60 dias entre diagnóstico e tratamento dessa paciente com câncer de mama e com outros diagnósticos de câncer também. Existe equipe, protocolos, guidelines, tudo por detrás desse novo diagnóstico e desse desespero dessa paciente que hoje, especificamente, vamos falar sobre câncer de mama. Hoje vamos atravessar essa jornada com duas mastologistas daqui da região metropolitana de Campinas, doutora Amanda e doutora Luciene. Sejam muito bem-vindas a esse podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme receber vocês aqui. A gente discutiu um pouco sobre o diagnóstico, né, e sobre o cuidado dessas mulheres no SUS, né, que eu acho que vocês trabalham no privado e tudo, mas hoje vamos focar um pouco no mercado público, tá? Como que a paciente chega até vocês, doutora Luciene? Elas são encaminhadas para a gente via UBS, via posto. Então, o primeiro contato delas, elas passam no posto de saúde, fazem as queixas, o médico acha necessário, pede exame, solicita. Se realmente tem alguma alteração, mamografia, né, para a gente lembrar sempre que é o exame padrão ouro do diagnóstico de câncer de mama. Se tem alguma alteração em mamografia, ultrassom, faz a solicitação da biópsia e essas pacientes chegam para a gente já com a biópsia. Então, ela não chega com o diagnóstico fechado, doutora Amanda? Sim, a biópsia é o que vai dar o diagnóstico definitivo do que é o que foi encontrado, né, no exame de imagem. Então, quando elas chegam com a gente, já está com o diagnóstico fechado. E aí elas chegam e quanto tempo demora para elas conseguirem marcar hoje uma biópsia no Sistema Único de Saúde? Bom, a gente não tem tanto acesso a quanto tempo elas demoram desde o achado do exame de imagem alterado até a biópsia, porque isso fica a cargo da atenção primária e secundária. Já onde nós trabalhamos, já é uma atenção mais especializada. Então, elas já chegam, já é atendimento terciário, então de alta complexidade. Então, elas já chegam com essa biópsia. A gente não sabe muito bem quanto tempo elas demoram. O que eu posso te dizer é que o que elas contam não tem demorado muito tempo para conseguir fazer a biópsia, desde o momento que tem uma alteração no exame. Então, a gente pode dizer que talvez a lei dos 60 dias pode estar funcionando? Pode estar funcionando. Eu acho difícil isso, né? Porque não tem uma ligação direta da jornada completa do paciente, né? Você falou, Lu, começa lá na UBS com uma suspeita, pede a mamografia e aí depois vai para a biópsia até chegar no momento da cirurgia. Às vezes são sistemas completamente que não se conversam, né? A gente, no sistema terciário, a gente não tem o contato com a atenção primária. Seria um mundo formidável, né? Uma utopia se a gente conseguisse ter essa comunicação. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem ainda essa comunicação setor primário e setor terciário. Infelizmente, não temos. Vamos, então, agora partir especificamente para o mundo mais específico de vocês, que é a cirurgia, tá, né? Quem opera? Queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem é esse médico que opera câncer de mama? Quem faz o tratamento do câncer de mama cirúrgico é o médico mastologista, que é a especialidade que cuida da saúde das mamas. Somos nós, que eu e a Luciene, no caso. Sim, eu acho que é importante a gente falar isso para as mulheres, né? Porque a gente tem vários tipos de mulheres ouvindo e nem todas sabem que é a especialidade que elas devem procurar em alguma suspeita, quando não for até do SUS, quando for do privado, é um mastologista. Isso é verdade. É o que a gente vê bastante no consultório também. Várias pacientes chegam e falam: a minha ginecologista encaminhou para mastologista. Eu nem sabia da existência dessa especialidade. Realmente, elas não sabiam. Porque antes fazia-se muito segmento com o mastologista, com o ginecologista, desculpa. E agora, né, a nossa especialidade crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais forte, a gente teve meio que uma separação. O ginecologista ficou com a parte ginecológica, obstétrica, e as partes de alterações mamárias acabam encaminhando para a gente mesmo.
E existe hoje número suficiente de mastologistas para atender essas mulheres, vamos dizer assim? Olha, tem bastante profissional, tem residências muito boas que têm formado profissionais capazes de cuidar, de lidar. Eu acredito que ainda assim tem muito espaço para crescer. Apesar de ainda ter bastante gente, ainda tem bastante espaço para crescer. É porque o número de câncer de mama está aumentando bastante, né? E assim, é uma pergunta minha mesmo agora. Só câncer de mama ou alguma outra doença mamária o mastologista também cuida? Algumas doenças benignas da mama, que não necessariamente câncer, mas que têm indicação de tratamento cirúrgico, por exemplo, fibroadenomas, que têm um crescimento muito grande, que não caracteriza como sendo uma doença maligna, mas que também o mastologista consegue tratar. A gente faz cirurgia, pode operar, ou mesmo só fazer o acompanhamento mais especializado. Então, você que está nos ouvindo, o médico que cuida das mamas é o mastologista, seja por uma doença como é o câncer de mama que a gente está falando hoje, ou por alguma outra doença também benigna. Fica a dica para você que está aí nos ouvindo. Vamos falar um pouco sobre a decisão cirúrgica, como que ela é feita, né? O paciente chega para vocês já com a indicação cirúrgica ou vocês ainda avaliam esse paciente antes do procedimento? Não, a gente avalia a paciente. Ela chega primeiramente para a gente, nós fazemos a avaliação. Num consultório? No consultório, exatamente. Ou no ambulatório, no caso do SUS, né? O paciente chega, a gente vai fazer essa avaliação, estudar tudo dela, praticamente. Comorbidades, vícios, a história da doença, fazer o exame físico, analisar todos os exames que ela tem para trazer para a gente de imagem, resultado de biópsia, e aí, a partir desse momento, é onde a gente toma a decisão de qual vai ser a conduta dela. E essa conduta pode ser qual? A gente pode ou indicar cirurgia upfront, que é quando a gente começa o tratamento com a cirurgia, ou então encaminhar para quimioterapia neoadjuvante, que é quando a gente começa com a quimioterapia antes do tratamento cirúrgico. E o que vai impactar basicamente nisso é ou o tamanho do tumor, então o que a gente chama de estadiamento, ou o tipo de tumor, que é os subtipos tumorais. Isso é importante ressaltar que o tamanho do tumor vai impactar bastante, então o diagnóstico precoce com a mamografia vai ser muito importante para o tratamento delas. Quanto mais cedo faz o diagnóstico, melhor é o prognóstico e muitas vezes a gente consegue fazer uma cirurgia menos agressiva, menos mutilante. E isso é o quê? Uma equipe multiprofissional que discute e toma essa decisão de se vai para quimioterapia ou se vai direto para cirurgia? Como que funciona? Normalmente, quem decide somos nós. As pacientes chegam em primeiro contato com a gente, com nós mastologistas. A gente vai fazer toda essa avaliação e a gente determina se a gente já vai indicar a cirurgia ou se a gente vai indicar para fazer a quimioterapia neoadjuvante. Se por um acaso o caso é muito diferente, muito difícil, ou a gente fica naquela situação limítrofe. Exato. Aí a gente conversa, tem sempre porta aberta entre mastologistas e oncologistas, a gente acaba discutindo o caso com o pessoal da oncologia para poder decidir o melhor meio, né, de tratamento para aquela determinada paciente. A gente pode dizer que toda cirurgia de câncer de mama é igual? Não. Pode falar um pouquinho assim das principais que existem? Seria a cirurgia conservadora, que é quando a gente preserva a mama, a gente tiraria só o setor onde está localizado o nódulo, ou a mastectomia, que é quando a gente retira toda a glândula mamária. E aí, dentro disso, tem as ramificações, que, por exemplo, na mastectomia, a gente pode fazer a mastectomia total, ou a gente pode fazer a adenomastectomia, que é quando a gente preserva a pele, o mamilo e coloca a prótese para reconstrução. Tem as oncoplastias também, que é quando a gente associa alguma técnica de reconstrução mamária na cirurgia conservadora, por exemplo, para fazer a apexia da mama. Já associa, além do tratamento oncológico, também um tratamento que vai dar um resultado estético final um pouco mais agradável para a paciente. E, Lu, eu já ouvi falar um pouco sobre esvaziamento axilar. Sim. Toda cirurgia mamária tem esse esvaziamento axilar? Ou o que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes? Não temos. Não é toda cirurgia. A gente analisa caso a caso, paciente a paciente. Então, por exemplo, a paciente chega para a gente com um tumor pequeno, sem comprometimento axilar. A gente não vai indicar fazer o esvaziamento axilar.
a gente vai indicar fazer a biópsia do linfonodo sentinela, que é retirar apenas o primeiro linfonodo da cadeia de drenagem para poder ser analisado na patologia depois. Entendi. E quando a gente fala de cirurgia conservadora, né, doutora Amanda, que você acabou de falar aqui, é possível fazer no SUS? Sim, sim. A maioria dos casos a gente consegue fazer a cirurgia conservadora, que os estudos mostram que, em questão de satisfação, de qualidade de vida, a cirurgia conservadora ainda é superior mesmo à mastectomia com reconstrução, que seria colocada da prótese. A preservação da mama, ela é superior. Eu acho que psicologicamente também, para aquela mulher Com manter certeza. a sua própria mama, vamos dizer assim, né? Ela é importante também, né? Com certeza. Essas mulheres têm acompanhamento depois psicológico? Como que funciona? Eu fico pensando porque é uma agressão, né? Sim. E a mama, ela tem uma relação com a sexualidade também da mulher. Existe isso? No SUS também, um acompanhamento psicológico dessa mulher? Existe sim. A gente tem acompanhamento psicológico, temos acompanhamento também de fisioterapia, enfermagem específica em curativos, nós temos sim. Isso é importante, nessa equipe multiprofissional, Sim. né? Vou fazer agora umas perguntas especificamente sobre o dia da cirurgia, tá? O que o paciente às vezes não conta, né? Mas que tá lá, às vezes entra um pouquinho de anestesia que tomou, e um pouquinho de lucidez e ainda faz umas perguntas, né? Mas assim, com a experiência de vocês, qual é o maior medo do paciente? Especificamente no dia da cirurgia? Sim. Acho que elas têm muito medo, assim, do que vai acontecer quando ela dormir, depois que ela dormir. Se vai acordar, o que vai... Se eu vou ver minha família, elas falam... Como vai ser quando ela olhar para a mama, como ela vai estar, né? É um medo da morte? A gente pode considerar elas também? têm certeza. Tem também. Porque, na verdade, o câncer é uma parte dela, mas não é ela, né? Exatamente. E ela tem uma família ali, talvez esperando ela sair daquela cirurgia, né? E o medo é normal, né? Eu acho que, na verdade, esse medo não é tanto na hora da cirurgia. Eu acho que esse medo é quando a gente dá o diagnóstico para elas. Eu acho que é mais nesse período, momento. Nesse momento, sim. exato. A mutilação, a tirar a mama, né? Quando não é possível fazer a conservadora, ela pesa mais que o diagnóstico? É bastante variável, porque tem alguns casos que as pacientes, o que mais elas querem é se ver livre daquilo. Tira isso de mim. Tira Já isso de mim. escutei algumas vezes algumas pessoas É falarem bem frequente isso também. Claro que tem muitas pacientes que, acho que a maioria fica muito impactada com a cirurgia, mas também tem esses outros casos que o que elas querem é fazer o tratamento. Se ver livre daquilo o mais rápido possível. Sim. A gente sempre tinha uma analogia do câncer, indiferentemente dele, qual seja, com a idade. Né? Mas, infelizmente, a gente tem visto muito câncer em Casos pessoas mais novos. jovens. Sim. Né? A gente tem visto tanto câncer de mama, colo retal, a gente está vendo assim, absurdamente em pessoas muito jovens. Né? É uma realidade isso de vocês? Como que tem sido operar uma mulher jovem, às vezes nem filho tem, né? Não tem nenhum relacionamento fixo, talvez. Como tem sido? Como que vocês têm visto isso? Realmente está cada vez mais jovem. Antes, as pacientes tinham sempre 50 anos para cima. A predominância, na verdade, era em pacientes 60 a mais. Mas hoje, realmente, as pacientes estão em idade mais jovens. A gente, por exemplo, tem pacientes com idade de 30 anos, 28 anos, são Mais muito novas que a jovens. gente. Exato, mais novas que a gente. Passa um filminho na cabeça, né? certeza. Passa. E falando em filminho na cabeça, que história que passou por vocês que você nunca mais esqueceu, que você vai levar para sua vida? Eu acho, a gente tem uma paciente. A gente tem uma Em comum? paciente em comum. A gente tem Conta pra gente, então. Essa paciente jovem, bem jovem, um câncer de mama avançado já. Apesar dela não ser metastática, ela tinha um câncer de mama avançado, localmente avançado. E a gente mandou ela para quimioterapia neoadjuvante primeiro. Mas, por incrível que pareça, ela teve progressão da doença, principalmente axilar, durante a quimioterapia neoadjuvante. Então, ela piorou. E quando a gente foi fazer a cirurgia dela... Foi muito desafiadora. Foi, muito, porque ela estava bastante consumida pelo tumor. Pela quimioterapia. Pela quimioterapia. Ela mesma já não queria. era ela mesma, né? Tava bem
estava bem complicado. Esse caso, E acho que foi... E foi um esforço em conjunto pra gente de todo conseguir mundo. operar ela, porque ela precisou transfundir. Era um risco alto cirúrgico, o anestesista também ficou muito Tocado. com o muito. caso. Então, marcou, acho que... Não, aquele anestesista foi fantástico. Fantástico, porque ele abraçou o caso que nem a gente. Ele falou assim, se vocês vão operar, eu anestesio. Eu falei, então vamos. Vamos, que a E gente ficou precisa. marcado, né? Tem Ficou. esses pacientes, né? Tem. Que dão um toque, assim, toca lá na nossa alma. Tem. Nossa, e serve de história, de lição de vida, Sim. talvez, também, né? Porque nós somos seres humanos também. Exatamente. Né? Sim. E a melhor parte foi o pós-operatório, né? E ela ficou bem? Não, na primeira semana de pós-operatório ela ainda estava ok. Na segunda semana ela já melhorou muito. Na terceira semana ela estava fantástica. Ela não vinha caminhando, ela vinha de cadeira de rodas exato. para as consultas. Pras consultas que ela ela não não conseguia conseguia. andar. E aí, na terceira semana ela veio sorrindo, andando, sozinha. Então, é bem Corada. gratificante. Tava ótimo. Então, tá vendo? Às vezes de uma lição, você também tira um aprendizado. Sim, né? com Que certeza. isso é fato. Com certeza. Falar de reconstrução, né? Infelizmente, nem sempre a conservadora ela é possível, Possível, né? Então, a gente tem uma parte que é a reconstrução. É um direito ou é um privilégio a Não, mulher fazer uma reconstrução? É direito. É direito. É direito. No momento da cirurgia, No momento da cirurgia, Não, exceto em alguns casos. cada paciente que a gente pensa em reconstrução, tem indicação de fazer a retirada da mama e precisa reconstruir, a gente vai avaliar, por exemplo, as comorbidades dela, se ela não teria alguma contraindicação física para fazer, por exemplo, fatores de risco que podem prejudicar o resultado final, ou então algo que a gente vê que pode atrasar o tratamento oncológico dela. Por exemplo, casos mais avançados que precisam ainda fazer radioterapia, outros tratamentos, às vezes é arriscado a gente tentar fazer num primeiro momento a reconstrução já imediata e ela acabar tendo alguma complicação e atrasar o tratamento. Então a gente sempre pesa isso na hora de optar por fazer a reconstrução imediata, que é no mesmo momento da cirurgia inicial, ou tardia, que é posterior. é porque, na verdade, essa reconstrução, na minha visão, é uma reconstrução da dignidade da mulher, né? Do como ela se enxerga. Embora tenha umas que você fala, né? Tira tudo, eu não quero mais saber disso, não sei o quê. Esses casos acho que marcam a Marcam gente também. Mas, assim, a gente tem aquela que não gostaria, mas que precisa. Né? Precisa tirar e depois reconstruir. E eu acho que o mais importante é esse lado que vocês estão falando, trazer a ciência, né? Não é simplesmente tira uma e bota a outra. Não. Sim. Você tem que estudar aquele caso, né? As nuances dele e mostrar para aquela paciente que às vezes o melhor para ela não é reconstruir naquele momento. Exato. Né? Inclusive tem várias pacientes também que falam pra gente, mas a minha cirurgia foi isso e a cirurgia da outra foi aquilo. A gente sempre fala, cada caso é individual, a gente tem que analisar caso a caso para poder decidir o que fazer para você, no caso, né? Agora, uma pergunta, assim, bem administrativa, eu não sei se vocês vão saber responder, mas essa paciente que não pôde reconstruir, fazer o implante, né, a reconstrução no mesmo momento, né, ela volta para a fila quando ela tiver que fazer de novo, ou ela já é uma paciente de vocês, por exemplo? Ela fez a cirurgia, não pôde reconstruir naquele momento, porque ela tinha que fazer uma químio ou uma rádio de emergência, alguma coisa assim. Mas aí passou esse período, ela quer fazer a reconstrução. Sim. Ela tem que ir de novo para a fila da DRS ou ela tem uma fila especial, vamos dizer assim? Elas vão manter o acompanhamento oncológico no SUS, né, com a gente, por pelo menos 5 anos. Então, nesse período, o ideal é que a gente consiga fazer a reconstrução dela. Então, ela não sai do serviço, ela continua lá. Então, ela durante continua o tempo. paciente Sim, do sistema. do sistema. Isso, Né? exato. Então, ela continua no sistema. Então, agora sim, ela pode questionar. Doutora Luciene, doutora Amanda, tá na hora de eu fazer a reconstrução. Tô pronta. né? Eu acho que isso pode acontecer. Sim. Isso, não, é só porque eu fiquei com... E o SUS fornece prótese? Sim. Sim. Prótese, expansor, fornece. E isso não tem dificuldade? Hoje, como que é isso? Temos algumas dificuldades. Mas a gente consegue. Consegue, né? Briga-se um pouco, mas o resultado no final ele sai. Exato. O que limita mais, né? O que limita mais é essa parte estrutural de
de expansor, de silicone, né? Silicone. É a agenda no centro cirúrgico ou é o fluxo que ele é torto? Eu acho que é uma somatória de tudo. Porque a gente tem um número muito alto, muito grande de pacientes. O sistema dentro do ambiente hospitalar também é difícil, porque a gente precisa de várias coisas, né? A gente precisa de sala no centro cirúrgico, a gente precisa de leito para internação, são vários fatores. E também a parte de ter o material, né? Sim. Então, são vários fatores que influenciam para a gente conseguir ser tudo caminhando muito certinho, muito bonitinho. E vocês estão dentro de hospital geral. Sim, Faz cirurgia de tudo. Exatamente. Do baleado que chegou ali, Exato. tá morrendo, que tipo... Exato. Se eu não botar ele no centro cirúrgico agora, sabe? Sim. Passa a ser eletiva, entre aspas, a cirurgia da mama, né? Exato. Então, acho que esse é um peso também muito grande para vocês, né? Porque se fosse só a gente no centro cirúrgico... Ia ser mais... Ia ser adaptável, né? Exato. Não, esse centro cirúrgico aqui, essa sala é só para só tumor, nossa. né? Vamos dizer assim, né? Mas não é a realidade. Não, tem todas as especialidades, Sim, né? sim. E todo mundo precisa de algum sim. tipo de cirurgia. Com que tá lá. certeza. Uma pergunta... Autoestima. É luxo ou é tratamento oncológico? É tratamento. É tratamento. A gente sabe que hoje em dia a saúde mental é imprescindível para o resultado final, para o tratamento oncológico das pacientes. A gente vê o quanto isso impacta, né, na saúde delas, no bem-estar, com a família. Então, com certeza, a autoestima tem que ser valorizada. Saindo um pouquinho, o paciente operou, né? E a gente tem que acompanhar. Você falou que acompanha por 5 anos, né? Isso. No mínimo, né? Talvez, a paciente, mínimo, né? isso. Para continuidade e tudo mais. E eu não sei se vocês indicam a radioterapia quando é necessário. Como que funciona esse processo? Na verdade, também, de novo, depende de cada caso. Mas o que a gente tem hoje é cirurgias conservadoras, preservação da mama, é igual a radioterapia no futuro, né? Terminou o tratamento, se precisar fazer mais quimioterapia, vai fazer, ou se precisou ir fazer a quimioterapia depois, vai fazer, e na sequência, a radioterapia. Agora, mastectomia, retirada completa da mama, vai depender de cada caso para indicar a radioterapia. Vai depender do que vier de resultado No anatomopatológico. Isso, tá? Exato, na biópsia. E eu tenho ouvido bastante a dificuldade de radioterapia na região metropolitana de Campinas. Isso também está acontecendo com vocês? Sim. Elas estão demorando um pouquinho para conseguir chegar para começar o tratamento na radioterapia. Não ultrapassa o prazo. Mas demora um pouquinho e não mais. é só na mama, viu, gente? Acho que a gente tem visto aí todas, pacientes né? que poderiam ser curados pela radioterapia Sim. em alguns tipos de tumor e que tem que fazer tratamento quimioterápico porque não tem Não a consegue. radioterapia rápida, né? É um problema de sistema, eu acho que a gente tem que colaborar, né? Eu falo, a culpa não é deles, a gente faz parte da culpa, Sim. né? Então, a gente precisa realmente fazer com que o sistema funcione, Sim. né? Porque o SUS, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é abrangente e a gente realmente precisa fazer com que ele funcione. Talvez, às vezes, até um problema de fluxo também, né? pode E hoje ser. as residências não ocupam todas as vagas em radioterapia, Não. ou seja, então também tem essa baixa formação. Sim. Além do radioterapeuta, você tem o físico, Sim. né? Que o Sim. cara não quer fazer física na área de exato. radioterapia, ele quer fazer física para outras áreas. Exato. Ele quer inventar foguete, mas não quer trabalhar na radioterapia. E isso a gente está falando no estado de São Paulo. É. Imagina mais no Exato. interior do Brasil. Exato. O tanto que tem muitos trabalhos hoje em dia que estudam a redução do número de radioterapia ou até casos de omissão da radioterapia, pensando também nisso, no acesso que as pacientes têm, na dificuldade de acesso que as pacientes têm. Sim, tem pacientes que eu escutei que viajam 1.000 quilômetros para fazer a radioterapia, Exato. né? E aí ficam naquelas casas de acolhimento para poder fazer a radioterapia. E o quanto que isso impacta no psicológico dela e o quanto que isso pode influenciar no com resultado certeza, final. com Né? Então, certeza. acho que tem todo esse aspecto psicológico também. No próximo, a gente traz uma psicóloga para discutir aqui com a gente. Então, isso acho que ficou, verdade. e ficou assim, ficou claro. Mas assim, agora a gente tá indo um pouquinho pro término e todo do nosso bate-papo, que eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo, assim, esclarecer vários pontos que eu acho que é fundamental.
Mas a gente tem que falar sobre o que precisa mudar. Luciana, você hoje é a gestora geral do hospital que você trabalha. O que você mudaria? Eu? O que você mudaria? O que você, assim, se tivesse uma varinha mágica, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria a parte de cirurgias em quesito de número de salas cirúrgicas, número de cirurgias para fazer por dia, dias cirúrgicos. Acho que eu mudaria isso, eu aumentaria tudo isso. Amanda, e você? Ela já roubou minha resposta, né? Que é algo... não só salas, assim, em questão de infraestrutura, mas também de equipe. Por exemplo, técnico de enfermagem, enfermeiro. Pessoas especializadas, né? Prover treinamento das pessoas também, né? Que é um detalhe, assim, que às vezes conta, mas que a gente nem para só para pensar. Por exemplo, tem uma pessoa só para limpar todas as salas do centro cirúrgico. Então, às vezes, a gente demora muito para limpar, mas, coitada, ela tá sozinha. Se tivesse mais pessoas, talvez elas conseguissem agilizar. Então, às vezes, falta gente humana mesmo ali para trabalhar. Porque a gente não consegue fazer nada sozinhas, né? Sim. Então, é uma equipe. É uma equipe, exatamente. É uma equipe, não existe eu-equipe. Exatamente. É uma equipe, exatamente. são pessoas. Todo mundo é importante no processo. Né? Não, se uma pessoa não tiver, o centro cirúrgico não roda. Isso é um gargalo, eu vejo, não só aqui no Brasil inteiro, mas aqui, que é a nossa realidade, né? A gente também trabalha no Hospital Geral e também trabalha com paciente com câncer, e a gente não tem fila na oncologia clínica, não existe fila. Se o paciente entrar, no dia seguinte ele está tomando medicamento. Olha. Só que o problema é a cirurgia, porque não tem sala cirúrgica. Não dá vazão, né, da sala cirúrgica. Sim. Então, acho que isso é um ponto realmente que a gente precisa não se calar, né, e falar da importância de uma gestão adequada para esse processo. Né? Bem, a gente falou bastante, falou assim da varinha mágica, mas eu acho que é um orgulho muito grande o que vocês fazem no SUS. Você tem orgulho? Nossa, eu tenho muito orgulho. Com certeza. Muito. Com certeza. Muito. Porque vocês salvam vidas. Né? Eu acho que, assim, olhando nos olhos de vocês, como mulher, eu agradeço o que vocês fazem por outras mulheres. É uma emoção muito grande, assim. Só quem já teve alguém na família sabe a dor do outro. Né? Então, eu agradeço mesmo vocês por tudo que vocês fazem. Não importa se está atrasado sendo cirúrgico, né? Se teve que brigar por causa de um silicone ou de um expansor, mas o que vocês fazem mudam a história de muitas mulheres. Muito obrigada. E a gente que agradece, por essa oportunidade, por esse espaço que vocês estão proporcionando para a gente poder realmente conscientizar as pacientes, os outros familiares, outras pessoas que conseguem ouvir, né? Escutar, que isso é muito importante também, faz parte também do todo, né? Então, obrigada. A intenção é sempre tentar melhorar cada vez mais. Isso, e levar informação para a população que, às vezes, ela não tem um plano, ela fala, não vou nem tratar, não tem plano. Não tem problema. Não. O SUS está aí para te atender. Né? E existe a possibilidade de fazer uma boa cirurgia, de colocar a sua reconstrução mamária. Sim. Então, isso existe. Então, a gente precisa divulgar. Sim. Inclusive, estamos lá para isso. Estamos lá. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, Luciene. Deixa sua rede social, por favor. O meu Instagram é @doutora Luciene Tosi. Também tem meu site, também doutora Luciene Tosi. E Doctoralha também. Amanda, por favor. Meu é @Amanda_Detone. E eu só tenho o meu Instagram. Tá ótimo. E a Doctoralha também. Mas tá ótimo. A gente divulga também quando a gente colocar no ar esse podcast, que foi super importante para muitas mulheres. O SUS não é um prédio. O SUS ele é um sistema vivo. Ele falha, ele atrasa, ele tensiona. Mas ele também salva vidas. E você precisa confiar no SUS, porque ele está ali para atender você. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.